aonde, gente? O negócio do ajuste da trabalhista com essa porcaria do aumento da contribuição sindical, que não é o aumento, mas deixar livre, né, para que os sindicatos negociem com os trabalhadores. Mas aí você pensa assim, que trabalhador? Bom, o trabalhador não vai em reunião do sindicato? Dá para desconstruir isso aí em números. Então, desses 3,5 bilhões que você falou, Joyce, esse dinheiro é rateado entre 15.315 sindicatos. Só para lembrar, quem criou esse imposto sindical obrigatório foi a ditadura do Getúlio Vargas, em 43. E olha aqui, eu quero te explicar, para você entender como o interesse dos sindicatos é uma grana sem controle. Olha o ponto que eu quero chegar. Do total arrecadado desses 3,5 bilhões, 60% vai para os sindicatos, 15% para as federações, 5% às confederações e 20% fica com o Ministério do Trabalho. Aí que entra o problema, Felipe. Em 2008, o presidente Lula fez um decreto-lei falando que uma parte, 10% desses 3,5 bilhões em valores de hoje, esses 10% que vão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, tem que ser repassados para sindicatos, centrais sindicais. De 2008 até o ano passado, gente, a CUT e a CGT receberam 530 milhões. A maior parte desse dinheiro, deixa eu dizer para vocês, para onde vai, não tem controle. Não tem controle. O governo não comprar bandeirinha vermelha para o governo não impõe uma taxação, nenhum controle. Conclusão, isso vai para as passeatas, inclusive as passeatas anti-Temer. Então, o Temer sabe com que ele está lidando ao deixar essa cláusula em aberto, deixando para negociações locais. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que essa bufunfa amanhã vai estar pagando ovada no Michel Temer. Tonholi, e o fim do imposto sindical é talvez a única pauta que tem apoio popular dentro dessa reforma trabalhista. Eu falei aqui várias vezes nesse programa que eu só acreditava no fim do imposto sindical vendo, porque todo esse pessoal aí faz de tudo para recriar esse imposto de todas as formas, com o mesmo nome, com outro nome, e o Temer é sempre suscetível ao apelo dessa rapaziada, porque é um governo acuado aí por denúncias, já conseguiu barrar uma, mas ainda vem outras, e tem um pessoal ali que oferece voto pro Temer, pessoal de Solidariedade, de outros partidos que tem líderes sindicais no meio, que estão sempre querendo isso em troca como contrapartida. Quem fez uma pergunta muito boa sobre isso foi mais uma vez o nosso Júlio Marcelo de Oliveira, herói do impeachment, o cara que esquadrinhou as pedaladas fiscais de Dilma Rousseff, procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, que virou presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, e ele perguntou por que não conseguem esses sindicatos sobreviver com as contribuições voluntárias de seus associados. Falta legitimidade? Falta representatividade? É muito engraçado no Brasil quando o sujeito não consegue que as pessoas doem dinheiro a eles espontaneamente, eles querem impor essa doação que não passa a ser, obviamente, um imposto, como o próprio nome já diz, né? Eles não conseguem merecer que a população dê dinheiro voluntariamente a eles. E esses sindicatos são a prova disso, então eles tentam tirar esse dinheiro da população. A gente falou disso várias vezes aqui no programa, teve aquela proposta do senador Romero Jucá para que... Perdão, eu também tô aqui me recuperando da minha febre, da minha gripe e tal. Vai você aí, Joyce. Ô, Reginaldo, dá uma olhada aqui. Passou? Hã? Passou? Tá bonita? Olha, enquanto eles estão aqui fazendo os reparos... Posso terminar minha maquiagem ao vivo? Pode. Pra quem tá nos acompanhando pela internet, meninas, nada que um pozinho não resolva depois que uma lágrima... Isso aqui foi praga. Foi um elefante... alado, mandado pelo sindicato para entrar nos meus olhinhos verdinhos, mas eu falo do mesmo jeito. Deixa eu falar um trem aqui só, né? O negocinho aqui que eu já passo para você. Um trem, deixa eu falar um trem aqui. Pronto, gente, já bebi minha água. Já bebeu sua água. Esse negócio aí, o Tonholi, do imposto sindical, né? Por que a gente tá falando isso, gente? Porque tá chegando já, né? Eu disse aqui no editorial, tá chegando esse pacotão aí e eles vão querer enfiar a goela abaixo. O Michel Temer, ele não tá nem um pouco afim de brigar com essa turma do sindicato. CUT, União da Força, dos Trabalhadores, será das quantas, Força Sindical, esse bando de pilantra aí. Ele não quer saber de confusão com essa gente, porque ele tá desgastado, ele tá lascado, né? Ele precisa
que os deputados votem a favor desse pacote. Eles não querem mais gente fazendo depredação lá em Brasília, porque essa gente é isso. Pilantra, é bandida, age como terrorista. Ou quem joga coquetel, molotov, bomba caseira, rojão, dentro de prédio público ou de residências, pouco importa. Isso aí, pra mim, é terrorismo, é bandido, né? Então, o Michel Temer não quer saber de confusão, não. E esse é o grande risco. Então, se ele está sendo pressionado pela esquerdalha lá, porque os sindicatos, por que vai esse dinheiro? Você falou, onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para financiar manifestação pró-Lula, bandeirinha vermelha, pão com mortadela. É isso. Para isso que serve esse dinheiro. Porque se a contribuição for voluntária, ninguém paga. Ninguém paga. Ninguém vai querer sustentar essa gente, porque eles não servem para nada. Agora, Felipe, vamos pensar numa coisa, né? O Temer, da mesma forma que faz uma reforma trabalhista, ele pega e deixa em aberto a cláusula da contribuição sindical para ser resolvida localmente, ou seja, lavou as mãos como Pôncio Pilatos. E tem outra coisa que ele também lavou as mãos, Felipe. Lavou as mãos, Joyce, na seguinte questão. Fez a reforma trabalhista, mas não extinguiu a Justiça do Trabalho. O que está acontecendo hoje? Sabe quantos processos trabalhistas são ajuizados por dia no Brasil? 11 mil. Então, a hora que ele extinguir a Justiça do Trabalho, ele terá feito uma reforma trabalhista. A hora que ele impor o fim da contribuição sindical obrigatória, ele terá feito isso. Mas nos dois casos, ele lavou as mãos. Temer, extingua a Justiça do Trabalho. Tá bom, Tonholi. Que planeta que você tá, amigo? Isso jamais no acontece. No planeta do trabalhador. No planeta do trabalhador, aliás, né? Joyce, a nossa hashtag de hoje é Fundo Mortadela Não, graças a esse assunto aí, você falou, esse pessoal aí normalmente é petista, que fica fazendo esses atos, que vários deles, né, obviamente não são todos, mas ateiam fogo em pneu na rua, fecham vias expressas, esses atos que até espantam os manifestantes, os cidadãos comuns. Outro dia eu gravei um texto falando sobre isso, porque o Temer talvez ele dê dinheiro para os sindicatos, e os sindicatos vão promover esses atos e acabam ajudando ele no fim das contas, porque o cidadão comum ele se afasta dessas manifestações petistas. Quanto mais tem, mais o Temer fica tranquilo que as ruas vão continuar vazias, porque MTST, MST, eles só afastam o público comum que gostaria de ir se manifestar calmamente, de um modo família, como foi pedir o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Por que a gente falou do MST e MTST? Porque na hora do bolo é todo mundo junto e misturado, né? Com certeza. Força sindical, eles se juntam com esses ditos movimentos que não são movimentos sociais. Agora, é o seguinte, eu não sou contra o sindicato, deixar bem claro. Eu sou contra o assalto à mão armada. Eu sou contra a cobrança compulsória. Eu sou contra enfiar a mão no bolso de quem produz, de quem trabalha, arregaça as mangas, ganha o pão de cada dia com o suor do seu rosto, e aí vem lá o bonitão sem vergonha e mete a mão no bolso do trabalhador. É isso que eu sou contra. Agora, deixa voluntário, amigo. Eu vou te dar um exemplo. Os sindicatos ligados à área rural, eu vi uma entrevista, não lembro de quem de alguém aí na internet, e um sindicalista do interiorzão aí do nosso país dizia o seguinte, com um sotaque de interior: pode acabar com contribuição sindical? Nós representamos o trabalhador rural, e o trabalhador que se sentir representado vai se sindicalizar e vai dar sua contribuição. Pronto! Aí sim, né? Temos um livre mercado, inclusive de sindicatos. Agora, enfiar a mão no bolso do trabalhador, a mão armada, como eu disse para você, de forma compulsória, aí não dá. E as centrais sindicais que ficam com a maior bufunfa a partir desse decreto do Lula de 2008, que faz você deixar 10% do Fundo do Amparo ao Trabalhador, o FAT, para as centrais, são a CUT e a CGT, respectivamente 44 milhões e 40 milhões sem prestar conta. Aí é o Vale Mortadela para ovacionar
os políticos da oposição. A gente vai falar... É muita gente querendo tirar o dinheiro de quem trabalha, querendo que o dinheiro, conseguir dinheiro por meio do Estado. Aí você tem, para completar aqui o que eu estava falando quando eu comecei a tossir, que tem aquela proposta lá do fundo partidário, do Romero Jucá, é a mesma coisa, quer dizer, as pessoas que acreditam no partido deveriam doar dinheiro para o partido, e o partido deveria conseguir arrecadar recursos dessa maneira, mas não, eles querem criar um fundo partidário para quê? Para que todos os trabalhadores do Brasil, por meio dos impostos, financiem a campanha eleitoral de modo público, para eles lucrarem com isso. E depois, obviamente, a gente não sabe, né, como é que vai ser a prestação de contas de todos esses serviços. De acordo com as outras campanhas eleitorais, a gente viu como é que né? Cheio de gráfica fantasma, esse negócio aí que a gente já conhece muito bem. E também tem a classe artística lá, aqueles velhos mamadores das tetas públicas, obviamente não são todos, mas estão sempre tentando ter as suas obras financiadas por meio de leis e de aquela velha máfia que comanda ali o processo de renúncia fiscal. Eles conseguem por meio das amizades, por meio da patota, quem tem uma ideologia contrária não consegue esses recursos. Então é todo mundo querendo recursos do bolso do brasileiro que trabalha, em vez de conseguir convencer as pessoas a doar para o seu próprio projeto.